Hoje é dia 26 de abril de 2021, uma segunda-feira. E como é costume, o Banco Central divulga as informações contidas no chamado Relatório Focus, também conhecido como Relatório de Mercado. Lembro sempre que estas informações são divulgadas semana após semana. Igual ao modelo de expectativas adaptativas, essas informações vão sendo adaptadas semana após semana, porque novas informações vão sendo incorporadas nos modelos econométricos que os colegas economistas possuem para fazerem as suas previsões. Então, um conjunto de colegas economistas, em parceria com o Banco Central do Brasil, elabora estas previsões, elabora estas expectativas com relação a estas variáveis e as enviam ao Banco Central do Brasil. Assim, o Banco Central do Brasil não produz estas previsões. Ele as recebe, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então, estamos divulgando a mediana dessas informações. Significa dizer que muitas informações estarão acima da mediana, outras estarão abaixo da mediana. Não sabemos quem está na mediana e se a mediana de fato foi uma das informações que foram enviadas pelos colegas economistas ao Banco Central. Pode ser apenas uma situação estatística no cálculo da mediana. Pode ser que o valor encontrado estatisticamente não seja o reflexo de nenhuma informação que o Banco Central recebeu. Então, toda segunda-feira essas informações são renovadas. Toda segunda-feira o Banco Central as divulga, não produz nenhuma dessas informações. E o conjunto de variáveis é um conjunto especial de variáveis, não é qualquer variável que está aqui. São as variáveis básicas do início do Plano Real, que estão ainda permanentemente sendo pesquisadas, sendo divulgadas. As variáveis básicas do Plano Real era a questão fiscal, dada pelo resultado primário, incluímos também o resultado nominal, que é a soma do resultado primário mais o pagamento de juros dos títulos do governo federal, da dívida pública. Nós temos a variável taxa de juros Selic, a taxa de câmbio, e essas três grandes variáveis, devidamente combinadas, determinam a quarta variável, que vem a ser a taxa de inflação. Então, é um modelo que está sendo colocado aqui de maneira indireta, é um modelo que está sendo colocado aqui semana após semana. Esse modelo, é lógico, ele vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Algumas variáveis são mais relevantes numa certa ocasião, menos relevantes em outras ocasiões. Além disso, as informações também utilizam um outro índice de preços, o IGPM, temos também os preços administrados, variáveis externas importantes, balança comercial, a conta corrente e o investimento estrangeiro direto. Por último, temos a variável PIB, crescimento da economia, do lado da oferta global, quanto é que esperamos que cresça a oferta global neste ano de 2021. Então, vamos lá. Com relação ao resultado primário, as contas públicas estão fortemente deterioradas em face da pandemia, de um lado, e de outro lado também porque elas já vinham deterioradas antes da pandemia. Há uma previsão, uma expectativa de 3,10% negativo com relação ao PIB, que é do rombo das contas do setor público federal. O resultado nominal é 7,5%,
E esse resultado nominal de 7,5% vem a ser o resultado primário mais 4,4% de pagamento de juros. Os juros sobre os títulos da dívida pública do governo federal. A taxa Selic esteve durante um bom tempo em 2% ao ano, agora mudou para 2,75% ao ano. A inflação subiu, no período de 12 meses, no acumulado de 12 meses, está em 6,10%, e a expectativa aqui é que o IPCA feche o ano em 5,01%. Aí vem a pergunta: o Banco Central vai estourar a meta de inflação? A resposta é com certeza não, até porque a meta de inflação é 3,75% de IPCA, mais um desvio padrão, nesse caso para cima de 1,5%. Então a inflação ainda poderá chegar a perto de 5,25% no ano, e mesmo assim o Banco Central estará cumprindo a sua meta. Nós temos a taxa de juros, então, que poderá subir em função desse aumento que está sendo observado na taxa de inflação medida pelo IPCA. Então, podemos ter uma taxa de juros Selic de 5,5% até o final do ano. Isto, é claro, impactará todo esse setor da construção civil, que está tendo um boom, um crescimento extraordinário nesses últimos meses, em função, de um lado, da necessidade das pessoas terem sua casa própria, de um lado, e de outro lado, também pelo favorecimento da taxa de juros extremamente baixa, no caso aqui da Selic, extremamente baixa. Então, nós temos uma taxa de juros que tende a subir, uma taxa de câmbio que está prevista em R$ 5,40. Olhando o dia de hoje, está praticamente esse valor, R$ 5,45, eu olhei no site do Banco Central, e temos as variáveis que estão relacionadas com o reajuste do aluguel, que vem a ser o IGPM, que está sendo previsto em 13,15%. Esse índice é um terror para o setor de aluguéis, pessoas que perderam rendas, perderam seus empregos, estão tendo que pagar reajustes muito acima do razoável, porque esse índice de IGPM nada tem a ver com os aluguéis. Ele reflete o crescimento das matérias-primas, reflete o crescimento do dólar e certamente deverá ser banido para o reajuste dos aluguéis. Nós estamos olhando o setor externo, e o setor externo nos dá uma balança comercial positiva. Estamos exportando dentro do que é possível, dadas as restrições da pandemia, mas estamos com saldo positivo na balança comercial, previsto em 59 bilhões de dólares, um saldo na conta corrente de 5 bilhões de dólares negativos, mercê do fato de que estamos exportando bastante e importando muito pouco. Então, estamos do ponto de vista dos números, estamos indo bem no setor externo. E o investimento estrangeiro direto previsto está em 55 bilhões de dólares. Bom, por último, temos a questão do crescimento econômico. Crescimento econômico que devemos olhar do ponto de vista das ações das empresas, das ações dos agentes econômicos em maneira geral, consumidores de um lado, empresas de outro lado. Há um setor da economia que está nitidamente bombando, que é o setor da construção civil. O Brasil está virando um grande canteiro de obras, isso é espetacular. Estamos gerando empregos, vamos gerar renda, consequentemente. É claro que não será suficiente para tirar esses milhões que se incorporaram
na lista dos desempregados. Mas há um sinal muito positivo de crescimento da economia, e esse sinal muito positivo está vindo, por exemplo, do setor da construção civil. O crescimento do PIB está sendo previsto em 3,09% até o final do ano. E temos resultados muito positivos do ponto de vista do financiamento de automóveis, dos automóveis 0 km, dos automóveis seminovos, os usados. Enfim, a economia está andando bem. Acredite na economia brasileira, ela é extremamente pujante.